O que é que nós estamos chamando de educação do campo, né? O que é que a gente está hoje, o que é que a gente está formando professores, a gente está fazendo pesquisa nas universidades, os movimentos sociais estão se organizando em torno desta proposta educativa. O que é essa educação do campo, né? Então, nós poderíamos dizer que a educação do campo, né, ele é uma educação dos trabalhadores do campo, né, organizados em seus diversos movimentos sociais, desde o movimento dos pequenos agricultores, desde o MST, desde a organização dos extrativistas, desde os movimentos sindicais, enfim, dos diversos trabalhadores, que consideram a singularidade histórica dos camponeses, que no contexto do campo requer uma intencionalidade político-pedagógica, né, específica, contrapondo à chamada educação rural, ou seja, aquela educação pensada pelas elites. Então, ao pensar um projeto de desenvolvimento para o campo, os trabalhadores dos campos organizados pensam na sua proposta educativa, ou seja, uma proposta educativa que conecte com o modelo de desenvolvimento pensado também pelos trabalhadores. Nas diretrizes operacionais da Escola do Campo, também afirma que a educação do campo é uma concepção político-pedagógica voltada para dinamizar a ligação dos seres humanos com a produção das condições de existência social, ou seja, a sua relação com a terra, com o meio ambiente, incorporando os espaços da floresta, da pecuária, da agricultura, das minas, dos pesqueiros, dos caiçaras, dos ribeirinhos, dos extrativistas, dos povos de terreiro, enfim, dos sujeitos sociais do campo, né? Então, a educação do campo, vista dessa forma, ela é um projeto educativo nascido dos trabalhadores organizados em seus diversos movimentos sociais, pensando uma proposta, pensando uma ligação do seu projeto de desenvolvimento do campo com o projeto de educação. Então, esse projeto de educação, ele vai servir para isso. Como é que nasceu essa história da educação do campo? É importante a gente pensar isso. A pergunta é, de onde vem essa história da educação do campo? Eu disse lá nas aulas anteriores que a educação do campo não foi uma invenção da universidade, ela não foi uma invenção dos grandes intelectuais, ela não foi uma invenção de governo. Ela nasceu a partir da demanda dos trabalhadores. Então, ela surgiu a partir das necessidades que a classe trabalhadora brasileira viveu, né, organizada em seus movimentos sociais do campo. Então, nesta trajetória dos movimentos sociais do campo, eles vão demarcando uma concepção de sociedade, uma concepção de modelo de desenvolvimento rural, né, uma concepção de campo, uma concepção de educação, e por aí organizando, então, uma proposta educativa. Então, ela não nasce a partir de uma vontade pessoal, ela nasce a partir de necessidades que os trabalhadores do campo têm e que, a partir dessas necessidades, eles propõem uma nova proposição organizativa de educação. Então, a educação do campo, pensando os seus fundamentos, ela se contrapõe à concepção hegemônica do agronegócio, né, que vê o meio rural como um lugar atrasado, desertificado, apenas para produzir mercadorias para atender os ditames do mercado econômico, né? Então, a educação do campo, ela compreende o campo como produtor de vidas, aquilo que eu falei no modelo de desenvolvimento. Lembra quando a gente explicou para vocês aqueles dois modelos de desenvolvimento, que o agronegócio, o campo é o lugar do negócio, a agricultura camponesa é o lugar de produção da vida. Então, a educação do campo se conecta com esse modelo de pensar o campo. Se o campo é lugar de produção da vida, então o campo, para a educação do campo, não pode ser o lugar do deserto, o lugar apenas de produção da mercadoria, do negócio, da exploração. Não pode ser isso. Para a educação do campo, o campo tem que ser um lugar de produção da cultura, produção dos conhecimentos, produção do saber escolar e não escolar, é o lugar da formação do ser social. Então, pensando dessa forma, a educação do campo, ela se conecta bastante com o modelo de agricultura da agricultura camponesa, da agricultura familiar, da pequena agricultura, né? Avançando um pouco mais, na atualidade, a gente pode ver que a educação do campo, ela se articula entre dois pilares, né? Pensar assim. Como a gente lembra dos dados que a gente viu também lá na aula 2? A gente observou
que o trabalhador do campo, historicamente, foi alijado do seu direito à educação, do seu acesso à educação. Então, a educação do campo hoje se organiza em torno desse pilar. Um dos pilares é a luta pelo acesso à escola, à educação escolar, pública, gratuita, de qualidade, em todos os níveis. Não é só na escolinha multisseriada, não. A defesa da educação do campo é que o trabalhador do campo entre na educação infantil, na educação fundamental, na educação média, na universidade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Ou seja, a educação do campo faz uma defesa intransigente de que os camponeses, de que os trabalhadores do campo têm acesso à educação em todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação, ok? E isso de forma universal. Por que vocês vão dizer hoje assim, mas nós temos lá não sei onde um filho de um trabalhador que fez pedagogia, um que fez medicina. Nós queremos, a nossa defesa da educação do campo é uma educação do campo em que não é um filho do trabalhador fazer, não. São todos aqueles que desejam estudar, aprofundar os seus conhecimentos, têm acesso à educação, né? E há outro pilar, então, um é o acesso, a luta pelo acesso em todos os níveis, e o segundo pilar é a consolidação da concepção de um projeto de educação do campo, entendido aqui, uma educação dos sujeitos do campo, né? Uma educação das organizações sociais que compõem o campo. Então, esses são os dois pilares que norteiam, nós poderíamos dizer assim, que sustenta a luta por uma educação do campo, né? Os povos do campo, né, nessa luta pela educação do campo, os povos do campo, então, reivindicam, então, que modelo de escola eles reivindicam? Reivindicam uma escola do campo que se vincula ao trabalho. Não foi à toa que nosso debate inicial, lá na aula 1, começou com o debate sobre que trabalho é educativo, não é o trabalho explorado, mas é o trabalho que a gente movimenta a cabeça, movimenta a ação intelectual e movimenta os braços e bota em conexão o pensamento e a ação. É uma escola do campo que se vincule à cultura, né, à forma como se produz a vida, aos valores e à luta dos trabalhadores do campo, né? Pensado uma educação desse jeito, seria uma escola que inclui as diferentes maneiras de ver e relacionar o espaço, o meio ambiente, bem como a maneira de viver e organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação. Por isso é que a educação do campo defende uma educação que seja calcada nas bases da agricultura camponesa, então contrariamos o agronegócio, né, nesse sentido, a agricultura capitalista, nos contrapomos à agricultura capitalista, à agricultura do agronegócio, a agricultura que se baseia no latifúndio, na exploração e em todos aqueles princípios que a gente explicou lá na aula 2. A gente também, os movimentos sociais do campo, então, eles delimitam, nós poderíamos dizer assim, que a educação do campo ela é um projeto de educação dos trabalhadores brasileiros que está no campo. Geralmente eu falo para os meus alunos, quando eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia, e eu dou essa disciplina lá. Aí eu geralmente falo com eles assim, olha, os filhos das elites do campo não precisam de educação do campo. Quem precisa de educação do campo são os filhos das classes trabalhadoras do campo. Eles precisam de educação do campo. Os filhos das elites, eles vão para outros lugares, né? Então, se a gente pensar que sim, se a gente pensar que a educação do campo é uma educação vinculada à classe trabalhadora do campo, nós poderíamos dizer que, então, que a educação do campo delimita um território. E o território da educação do campo não é o território do agronegócio, não é o território do mercado, não é o território do capital. É o território dos trabalhadores, é o território da luta social, dos movimentos sociais, dos extrativistas, e aí por aí vai.